Pode entrar lá, fala pro Pet que eu já iniciei. Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aqui na nossa live. Hoje nós temos uma live muito importante. Já estamos ao vivo aqui. O Dr. Peterson já vai entrar, só um minutinho. Daqui a pouco o Dr. Peterson entra. Sou o pastor Márcio de Ribeirão Preto. Estou graduando em psicologia. E hoje nós vamos falar um pouco sobre vacina, que é um tema bastante atual. E o Dr. Peterson é pesquisador, daqui a pouco ele vai entrar aqui e nós vamos falar um pouco sobre esse tema, esse assunto tão importante para todos nós. Ele já está se arrumando lá, daqui a pouquinho o Dr. Peterson já vai estar com a gente, tá bom? Vamos ver no pessoal que está chegando aí. Tiago Siqueira, seja bem-vindo. Vamos lá. Já já a gente começa. Já está aparecendo aqui. Muito bem, bem. Daqui a pouco ele já indo, meus amigos, irmãos, pessoal da psicologia. E aí está o Dr. Peterson. Boa noite, pastor Márcio. Boa noite, Dr. Peterson. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, pastor Márcio? Graças a Deus, tudo bem. Que prazer receber você nessa live, doutor. Prazer é Muita todo alegria meu. mesmo, né? Muito Sim, obrigado por aceitar, viu, o convite. obrigado por ter pelo convite, pastor Márcio. Muita alegria de estar aqui participando dessa live com o senhor. Prazer enorme. Até porque aqui são 8 horas da noite e aí na Inglaterra deve ser o que agora? Agora é meia-noite. Meia-noite? Então tá Isso, de vigília então, doutor? estamos estamos de vigília aqui. Que bom. Doutor Peterson, organiza sua câmera aí, eu acho que saiu. Aí, agora tá, legal. Voltou? Isso. Please introduce yourself. Fala um pouco de você, quem é você, sua jornada, para a gente falar um pouco sobre essa vacina. Eu sei que você é pesquisador. Por favor, se apresente para todos nós aí. Sim, bom, meu nome é Peterson. Eu me graduei em farmácia aí na USP de Ribeirão Preto. É, Entrei na faculdade em 2001 e concluí o curso em 2005. Comecei o meu mestrado em 2006, terminei em 2008. Depois, logo em seguida, eu comecei meu doutorado em 2009, concluí o meu doutorado em 2012. Em seguida, no mesmo ano, eu vim para a Inglaterra pela primeira vez para fazer o pós-doutorado. Fiz meu primeiro pós-doutorado aqui na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Depois retornei ao Brasil, fiz um segundo pós-doutorado na área de doença de Alzheimer. O primeiro foi mais voltado para câncer, o segundo para Alzheimer. E depois, em 2018, eu tive a oportunidade de voltar para a Inglaterra para continuar minha pesquisa. E atualmente eu estou aqui em Manchester, estou trabalhando como pesquisador associado, fazendo um outro pós-doutoramento, e trabalho com síntese. Eu sempre trabalhei com a parte química, no desenvolvimento de moléculas bioativas
para diferentes tipos de doença. Seria a parte de pesquisa bem básica mesmo, é o que a gente chama de pesquisa básica, dentro do que a gente conhece como processo de desenvolvimento de medicamentos. Então, parabéns pelo seu currículo, um currículo invejável, né? E, e aí nós estávamos conversando um pouco a respeito de vacinas e esse é um assunto bem atual, porque agora a gente começa a falar sobre vacina, né? Primeiro nós tivemos aquele impacto de ter que conviver com esse vírus. E aí Sim, veio os seus desdobramentos, como quarentena, né? O hashtag fica em casa, que trouxe muito transtorno para todos nós, muitos sonhos interrompidos, casamentos adiados, empresas se fechando. Nós tivemos que conviver com muitos transtornos por conta desse vírus. As informações que nós temos é que ele é um vírus letal, que se propaga com muita facilidade e que requer muita atenção e muito cuidado. Doutor, a gente está assim meio que festejando essa questão aí da chegada da vacina, né? O Brasil, pelas informações que nós temos, nós vamos receber 15 milhões de doses da vacina em dezembro, oriunda dos Estados Unidos, 15 milhões de doses da vacina em janeiro, e depois o Brasil passa a produzir a sua própria vacina. Quando nós tivemos a informação do vírus e da infecção com o vírus, e foi mais ou menos no meado de dezembro, né? sim. Nós ainda não inteiramos, não tem um ano ainda que nós estamos lidando com esse vírus, com essa doença, e nós já estamos prontos para a vacina, a vacina está pronta para nós. Eu achei que, eu não sei se o senhor entende assim, doutor, mas eu achei que é um tempo muito curto para se produzir uma vacina. Eu gostaria de ouvir do senhor a respeito disso, né? Sobre o processo, como se faz uma vacina, para a gente falar um pouco mais sobre isso. Sim, eu também entendo que existe um anseio muito grande, né, uma expectativa muito grande das pessoas para que essa vacina ou até mesmo algum outro medicamento possa surgir e acabar de uma vez por todas com essa pandemia, para que as pessoas voltem a viver o antigo normal, porque o novo normal está sendo um pouco difícil de se adaptar. Mas apesar dessa expectativa alta, apesar desse anseio bem importante no coração das pessoas, na cabeça das pessoas, elas também precisam entender que o processo pelo qual um medicamento é desenvolvido é sempre um processo muito longo, né? As pessoas precisam saber disso. O processo é longo. Aham. Longo quanto? Em média, 12 anos. Se um medicamento hoje é lançado no mercado, significa que 12 anos atrás começou a pesquisa para que ele hoje fosse lançado no mercado. Então, muitas pessoas não têm ideia desse tempo. Então, em média, um medicamento leva em torno de 12, 13 anos para ser lançado no mercado. Vacinas, normalmente 10 anos, em média, tá? Esse processo é um processo, além de ser longo, é um processo extremamente desafiador, porque quando as pessoas começam a investigar, tentar descobrir um medicamento para uma determinada doença, são testadas milhões e milhões de moléculas para que no final você consiga uma que a gente chama, né, de princípio ativo ou de medicamento. Então, de milhões, você chega a uma. Então, o processo em si, além de ser longo, ele é desafiador e também extremamente caro, né? As empresas farmacêuticas, elas chegam a gastar em torno de US$ 1 bilhão para desenvolver um único medicamento, né? De Como assim? milhões, Deixa eu te interromper. 1 bilhão de dólares para desenvolver um medicamento? sim. Em torno disso. Tá. Aí, quando o senhor fala de moléculas, está falando de reconhecer o vírus, isolar o vírus, esse tipo de coisa? Não, nesse momento agora, eu só dei a ideia de um medicamento comum, de um medicamento normal.
né? Então, todo medicamento e as vacinas também, elas entram dentro de um processo geral que a gente chama de estágio pré-clínico, né? E o estágio Aham. clínico. Então, no estágio pré-clínico, o medicamento, as moléculas ou a vacina, ela é testada em cobaias, em animais de laboratório, para se ter certeza de que aquela vacina ou aquele medicamento, ele é eficaz e seguro. Então, essas são as duas palavras mais importantes que as pessoas elas precisam memorizar, elas precisam guardar isso, porque todo o processo gira em torno de o medicamento ou a vacina ser segura para o paciente, né, para quem vai ser, para quem vai utilizar, e eficiente, eficaz. Ou seja, se eu me proponho a ter um composto que vai reduzir o colesterol, então, de fato, quando esse composto, essa molécula é administrada, ela tem que reduzir o colesterol da pessoa. No caso de uma vacina, qual é o objetivo da vacina? É estimular o sistema imunológico do ser humano, fazendo com que ele tenha a memória imunológica para que quando a pessoa tiver contato com um determinado patógeno, né, que é o organismo estranho, no caso o vírus, ou pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um protozoário, qualquer micro-organismo, qualquer invasor, quando o seu organismo tiver já imunizado, ele responde àquela invasão de uma forma muito mais rápida e de uma forma muito mais intensa. Então, essa seria a eficiência de uma vacina. É isso que se busca. As pessoas que desenvolvem a vacina, elas têm que ter a certeza durante esse estudo, durante esse processo, de que a vacina ela é segura, ou seja, os efeitos colaterais são mínimos? Sim, são mínimos. A eficiência dela faz aquela vacina que está sendo estudada, aquele composto, aquela vacina, vai ser eficaz? Vai fazer aquilo que eu pretendo, o que eu quero, o que eu desejo? Sim, então ela passa. Entendi. Então, então, pensando aqui, quando você fala em 10 anos para desenvolver uma vacina segura, a gente tem uma vacina aqui com menos de um ano, que na verdade essa vacina já gerou muita expectativa, porque as pessoas elas sonham com essa cura, não é? E, e aí também junto com esse sonho vem os medos, porque tem muitas pessoas que também que não querem ser vacinada por insegurança e medo e também não querem vacinar os filhos. Porque essa questão da vacina não traz só essas questões de medicamento ou de reações químicas, isso traz também muitos transtornos mentais. Uhum. No começo da pandemia, durante a pandemia, a Universidade do Rio de Janeiro, Estadual do Rio de Janeiro, ela fez um estudo para saber, durante um mês, para saber o nível de adoecimento mental das pessoas. E a universidade chegou na conclusão de que houve um aumento em termos de estresse, em termos de depressão e ansiedade, houve um aumento de 80% em 30 dias. Então, não é só a questão do remédio, mas também a questão dos adoecimentos mentais, dos transtornos mentais que nós vamos ter que enfrentar logo após a pandemia. Então, as pessoas adoeceram mais nesse período. E aí a promessa de uma cura e essas dificuldades que está colocando, de alguma forma, traz também um certo receio, um certo medo, porque que tipo de vacina a gente vai ter? Não que a gente está questionando a qualidade da vacina, né, ou de onde ela vem, mas que tipo de vacina a gente vai ter, né, nesse espaço, nesse período? É realmente uma situação bem delicada, porque a mídia também trabalha com isso, baseada nessa expectativa tão alta, nesse anseio tão alto da população de ter uma vacina, de ter até mesmo um medicamento que possa combater o novo coronavírus. Pode ser que algumas pessoas se frustrem de saber que talvez a gente não tenha no final do ano. Na verdade, apesar de não ser um especialista, de não ser um médico, mas assim, a grande maioria dos médicos acredita que
ainda que seja um processo rápido, ele vai levar em torno de 1 ano e meio. Isso significa dizer que, teoricamente, nós não teríamos a vacina no final do ano, deste ano de 2020, mas talvez no meio do ano que vem ou no final de 2021. O que também seria algo extraordinário, né? Porque se a gente pensar a vacina mais rápida desenvolvida até hoje, levou 4 anos. Né? Se a gente tiver a vacina do Covid em 2 anos, ainda assim já é algo fantástico. Mas não está dentro da expectativa das pessoas, né? Porque a grande maioria e a mídia também fica divulgando isso, porque existe uma expectativa. Esse processo, por que não dá para encurtar caminho? Justamente por causa disso. Na fase 1, vamos pensar assim, eu disse que existe a fase pré-clínica, que leva alguns anos, e a fase clínica. A fase clínica ela é dividida em algumas fases. Então, na primeira fase, ela leva em consideração pessoas, voluntários, adultos, sadios, entre 20 e 80 pessoas, e nessa primeira fase, que leva aí alguns meses, os pesquisadores vão avaliar a segurança, se existe efeito colateral, que tipo de efeito que vai aquela questão de risco-benefício. Se passar, normalmente 60% daquilo que entra na fase 1 passa para a fase 2. Então, na fase 2, nós temos aí, em vez de dezenas de pessoas, nós temos então centenas de pessoas, entre 200 e 300 pessoas, voluntários, sendo testados, tá? Então, desses 200, 300 pessoas, você já imagina que o tempo para você analisar os dados já aumente naturalmente, pelo número de voluntários. Você passa de 20, de 80 pessoas, de dezenas para centenas, então o tempo também aumenta. E depois, nessa segunda fase, que é a fase 2, você observa o nível de eficácia da vacina. Se passar, normalmente 30% daquilo que entra na fase 2 passa para a fase 3. E na fase 3, em vez de centenas de voluntários, nós temos milhares de voluntários. Para você ter uma ideia, as empresas que hoje são, de acordo com os dados de segunda-feira, agora, dia 17, existem 7 candidatas à vacina na fase 3. Essas 7 empresas que estão testando as suas vacinas, elas estão testando em torno de 20, 30 mil pessoas. E esses estudos de fase 3, eles devem ser multicentros, ou seja, eles não podem ser feitos em um único país. Eles têm que ser feitos em diferentes países, né, diferentes populações, e em torno de 20 mil pessoas e 30 mil pessoas. Quer dizer, naturalmente, por você aumentar os voluntários, você aumenta o tempo para analisar tudo aquilo que você precisa. E tem um detalhe que é importante que as pessoas talvez não saibam. Existe a fase 4. Depois da fase 3, o medicamento, toda aquela documentação ela é produzida e apresentada ao órgão que regula isso. No caso, nos Estados Unidos é o FDA, no Brasil é a Anvisa, aqui na Europa você tem a agência também que regulariza isso. Leva em torno de 1 ano, normalmente, para avaliar toda a documentação, todos os dados. E depois, quando é liberado no mercado, entra na fase 4. Porque quando o medicamento ou a vacina entra na fase, vai ser distribuída ao público, ela também fica sendo monitorada. É o que a gente chama de farmacovigilância. Porque a qualquer momento, se der algum problema, ela é retirada do mercado. Então, não é só 3 fases, são 4 fases. Então, nesse tudo que você colocou aqui, essa vacina que está chegando, então, será que ela obedeceu todas essas fases, todos esses trâmites? Antes de você. Tá, vamos lá. Ela obedeceu porque se cada fase leva em torno de 1 ano e meio, 2, então essa vacina aqui, ela é uma esperança ou é só uma expectativa? Não, existe sim uma expectativa, mas como eu comentei antes, para o final do ano, para setembro, outubro agora, é praticamente impossível.
Porque uma das coisas que a gente sabe que acelera o processo, apesar, eu disse, você em cada fase você aumenta o número de pessoas a serem testadas, né? O número de voluntários. Então, naturalmente, você precisa de mais tempo para analisar todos os dados que você gera em cada estudo. Só que a fase clínica, nessas 3 fases, elas são muito caras. Só que a gente sabe que a quantidade de dinheiro que tem sido investida hoje é absurda, é astronômica. Então, isso faz com que o processo também seja acelerado, né? É algo que é um precedente. Nunca tinha visto isso na história. Você tem vários países envolvidos, né? Vários grupos de pesquisas, tanto na academia, né, nas universidades, quanto em indústrias farmacêuticas, e os governos, tanto brasileiro, americano, praticamente todos os países estão investindo de forma maciça. E isso reduz o tempo. Isso reduz o tempo também. Ah, ótimo. Porque, assim, a gente recebe muitas informações na mídia e informações de todos os lados. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, o exemplo daquela epidemia de gripe, da gripe espanhola, 1918, né? Sim. Que dizimou aí, as pessoas dizem que morreu em torno de 50 milhões de pessoas, né? Que na verdade não foi uma gripe espanhola, né? Começou nos Estados Unidos com um soldado lá e aí espalhou para o mundo todo. Então, por exemplo, essa situação é uma pandemia porque é uma doença que se espalhou para o mundo todo. Não é uma epidemia que é uma coisa mais regional, mais local, que dá para, às vezes, se faz um controle da epidemia, tranquilo, né? Foi o que se tentou fazer lá na China, né? Não ficar na epidemia e não deixar virar uma pandemia. Mas agora virou pandemia, como eu vou usar aqui a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas. E os prejuízos, né? Os prejuízos socioeconômicos ainda perduram até hoje. E a Covid agora também, eu estava ouvindo um comentário assim, ó, se tivesse trocado, né, se a Covid tivesse acontecido em 1918 e a gripe espanhola agora, os danos seriam menores, né, nessa questão aqui. Mas, por exemplo, a gripe espanhola se levou muito tempo até encontrar um caminho, né? Hoje, a ciência está encontrando esses caminhos mais rápidos. A ciência tem esse crédito hoje, usando o dinheiro, usando os dispositivos que ela tem, para realizar essas vacinas num tempo mais recorde, um tempo mais rápido? Tem. Porque você tem a questão de equipes, né, sendo mobilizadas no mundo inteiro justamente porque é uma pandemia. Isso não afeta um país aqui ou um país ali. Não é algo isolado. É uma situação, como você disse, é uma pandemia. Está afetando o mundo todo. Isso faz com que várias pessoas, vários pesquisadores, tanto nas universidades quanto nos laboratórios farmacêuticos, essas pessoas se juntem. É claro que existe uma corrida paralela, mas ao mesmo tempo existe uma troca de informação muito grande, um fluxo de informação, dados sendo gerados e analisados de forma constante. E o fato dos governos estarem investindo muito faz com que esse tempo seja reduzido, de fato seja reduzido pelo investimento financeiro e pela quantidade de Uhum, pesquisadores envolvidas no desenvolvimento dessa vacina. Então, isso ajuda muito. uhum. Que bom. Mas então, na verdade, se torna uma esperança para todos nós, né? Porque se a Sim, gente tem, né, a condição de fazer uma vacina assim bem mais rápida, então isso vai trazer para a gente um certo conforto, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, doutor. Você tomaria essa vacina? é uma boa pergunta. É, eu tomaria, eu tomaria, sabendo que, tendo a certeza de que é, ela seguiu todos esses passos. Porque existe uma situação também, parece que, eu estava lendo isso, parece que na Rússia foi aprovada, ou vai ser aprovada ainda esse mês, a primeira vacina para o Covid, se eu não me engano. Vai ser na Rússia. E ela não chegou
na última fase. Parece que eles aprovaram, é uma aprovação de emergência, mas é uma aprovação local, é só do governo russo, né? E aí depois eles vão tentar aumentar o número de pessoas para ver o que, que acontece. Então eles estão pulando uma etapa no caso. Eu acredito que as vacinas que vão aparecer aí talvez não é impossível que se tenha uma vacina no final do ano, tá? Não é impossível, mas é improvável. Acho que essa é a palavra. É improvável que a gente tenha uma vacina que seja segura e eficaz até o final do ano. Se nós tivermos, ótimo, excelente, excelente, brilhante, né? Todo mundo ganha com isso. Mas se a gente não tiver, é uma questão de 6 meses só, porque provavelmente no meio do ano que vem a gente tenha. Porque, como eu disse, o investimento é maciço, muitas universidades e empresas estão trabalhando em conjunto, muitos grupos de pesquisa, então isso acelera, sim, de fato, o processo, porque é o interesse mundial, não é de um país aqui ou ali. Eu tomaria, eu tomaria. Bom, se você toma, eu já fico mais tranquilo, né? Para poder tomar também. Então a gente pode, assim, meio que comemorar, né? Sim, Essa tomada aí. Agora, por exemplo, quando você fala, eu fiquei muito interessado quando você falou sobre produzir algo seguro, né? Eu li um artigo esses dias de um cientista dizendo que essas vacinas, como você falou, essa vacina aí lá que pula uma fase, né, na Rússia, né, você falou? Que sim. pula uma fase e tal, essa pressa, né, de produzir até por conta dos interesses financeiros, porque os laboratórios não vão investir 1 bilhão e não tem nenhum retorno, né? Acaba ficando caro mesmo. Então, chega aqui para a gente, né, muito caro. Aqui, por exemplo, no Brasil, quando você falou que o ivermectina ajudava a combater, uma cartela de ivermectina com 4 comprimidos custava R$ 5, passou a custar 50. Puxa, Então a gente vê que tem toda uma questão financeira por trás. Agora, por exemplo, quando você fala em segurança, e esse artigo que eu li, doutor, ele diz assim que essas vacinas muito rápidas, eu não sei se agora eu vou falar uma linguagem aqui que eu não, que eu sou leigo, né? Se fosse da uhum. psicologia, era mais fácil para mim. Mas que essa vacina, ela pode ter algumas modificações genéticas, e se houver ali um erro, alguma coisa, a pessoa pode ter sintomas para o resto da vida, e esses sintomas são irreversíveis. Isso é verdade? Pode acontecer? Bom, eu é difícil falar mais dessa parte médica, digamos assim. Eu, particularmente, no meu entendimento, não. O que pode acontecer é que a gente ainda não conhece o vírus totalmente. Apesar de ser um coronavírus, é um novo coronavírus. Né? Por que, que a gente não tem uma vacina contra a AIDS até hoje? Porque o vírus, ele muta. Né? Ah, O vírus sofre mutação genética e qualquer modificação das moléculas que estão na superfície compromete o sistema imunológico no sentido de não reconhecer mais. Se você pensar num sistema de chave e fechadura, é mais ou menos o que acontece. Já pegou, às vezes tem duas chaves que são iguais aos seus olhos, mas quando você põe na fechadura, uma abre, a outra não. Apesar de elas serem muito semelhantes, uma vai abrir e a outra não. Então, quando o sistema imunológico produz o anticorpo é altamente específico para aquelas moléculas que estão na superfície daquele vírus. Se o vírus mutar e modificar um pouco a estrutura da superfície, o organismo é obrigado a gerar outro tipo de anticorpo para reconhecer aquilo. E isso ninguém sabe se vai acontecer com o coronavírus ainda. A gente sabe que acontece com o HIV. Mas não tem como garantir que isso não vai acontecer. Essa é uma das questões que se levanta hoje. Porque você pode ter uma vacina que seja eficaz e segura contra a que a gente chama de cepa, né, que a gente tem hoje do coronavírus. Daqui 6 meses ele pode mutar e as pessoas não vão mais estar imunizadas. Não vão estar mais, porque o anticorpo não vai funcionar para aquela nova, para aquele vírus que é diferente do original. é muito interessante essa questão da mutação, né? Porque a gente não Sim. tinha pensado nisso, né?
Que o vírus ele muda as suas características para poder se defender, para continuar no organismo, né? E aí Exato. tem que mudar todo o sistema de defesa do corpo, né? Muda todo o sistema de defesa para exatamente combater, né, esse vírus. Uma situação que ontem eu ouvi uma palestra de um professor, foi muito interessante o que ele estava falando sobre essa questão do vírus e, e a rapidez como ele se propaga. Houve, já no Brasil, em algumas regiões, as regiões de saúde entrou em colapso. E não tem como haver atendimento para todo mundo, principalmente no SUS, né, na saúde pública. Ele estava dizendo assim, que chegou numa situação em que as próprias enfermeiras estavam entubando os pacientes por falta de médico. Né? Puxa, Antigamente as enfermeiras elas entubavam as pessoas. Depois houve uma restrição que só o médico podia fazer. E agora as enfermeiras estão entubando e estão fazendo isso com excelência, porque há uma necessidade, né? sim, Graças a Deus pela enfermagem, né? Que a enfermagem que sim. sustenta toda essa questão aí. Então, os nossos heróis enfermeiros, que são, na verdade, são verdadeiros heróis, né? Para São, enfrentar toda essa situação. Eu trabalhei 6 meses na psicologia do Hospital Santa Lídia e eu vi ali que os enfermeiros eles se desdobram, eles são verdadeiros heróis. Eu aprendi a respeitar essa profissão por aquilo que eu vi naqueles 6 meses que eu trabalhei ali dentro. Mas esse vírus ele colapsou o sistema de saúde e acaba que tem que atender muita gente, a demanda aumentou muito. Isso também, doutor, não é um fator de proliferação? Não acaba proliferando mais porque acaba gerando aglomeração. sim, quando você tem pessoas que estão juntas, o que acontece, que a gente sabe pelo que tem se divulgado, é que 80% das pessoas que forem infectadas, elas vão ser assintomáticas, ou seja, elas não vão desenvolver sintoma algum, ou talvez uma dorzinha de cabeça, uma coisa bem leve, como se fosse um resfriado. Mas 20% das pessoas que entrarem em contato com o vírus, essas sim vão passar a ter todos aqueles sintomas pesados e cerca de, talvez aí 5% vão realmente precisar ser hospitalizadas. Então, se você tem, mesmo que num momento de angústia ou de pavor, a pessoa sai da casa dela com uma dor de cabeça, pensando que está com coronavírus, ela vai para o hospital, né? E a outra que já está realmente numa situação bem, e essa daqui que foi por dor de cabeça é só uma gripe, é só um resfriado, ela não sabe ainda. Ela também não tem culpa, mas ela vai para o hospital. Aí outra pessoa que está realmente com coronavírus está no hospital. Aí, onde tem aglomeração, a chance de transmissão é bem alta, né? Não tem como negar isso. Então, e junto com tudo isso, né, a gente pensando aqui um pouco, o nosso desejo é sair dessa pandemia inteiros, né? A gente entrou inteiros e queremos sair inteiros, né? E passar por todos esses transtornos. As informações maciças, essas informações catastróficas, né, que a mídia veiculou, não que o vírus seja só uma gripezinha, não, não é, muito mais que isso. Mas essas informações maciças e catastróficas, né, que a gente vê na televisão, o cemitério com um monte de covas abertas, um monte de caixão, aquelas coisas horríveis, isso acaba trazendo, potencializando as doenças mentais, né? Sim. Por trás de toda essa expectativa, esse trabalho maravilhoso que vocês, cientistas, fazem, também tem essa questão do adoecimento mental. Ah, o número de pessoas doentes depois da pandemia vai aumentar muito, né? Eu fiz um estudo e postei no YouTube a respeito de ansiedade. E ansiedade é muito mais do que aquilo que as pessoas pensam, né? Ah, eu estou Sim. ansioso, aquilo. Eu dei uma debulhada nessa questão da ansiedade
e postei para ajudar as pessoas a atravessarem esse momento. Mas o número de pessoas com transtornos mentais, com doenças mentais, vai aumentar muito. Olha, para a gente ter uma ideia aqui nessa conversa, quero trazer aqui algo novo e depois quero te fazer uma outra pergunta sobre vacina. É, o número de violência doméstica aumentou assustadoramente. O número de agressão à mulher aumentou assustadoramente. E aumentou também o número de suicídios, porque nós não estávamos preparados para lidar com uma situação tão intensa como essa situação do vírus, né? Sim. Quando nós adoecemos mentalmente, você sabe disso, nós entramos em transtorno, abaixa a nossa imunidade, a nossa capacidade de defesa, ela fica muito comprometida. E abaixando as nossas defesas, os vírus oportunistas, eles vão prevalecer, eles vão tomar conta do nosso organismo, trazendo mais doenças. E aí vira um ciclo, né? A gente adoece por causa do corona, e o corona acaba prevalecendo porque a gente acaba adoecendo mentalmente também, né? Exato. Então é bom a gente se cuidar muito da nossa saúde mental, de uma forma que não ficar muito focado nessa questão da doença, né? E também ter esperança de que essa vacina, alguma coisa vai acontecer. Sim, eu Depois a queria gente volta a falar um pouco. eu queria só abrir um parênteses, Pastor Márcio, porque eu vejo isso. Esses dias eu estava, umas semanas atrás, até conversando com um parente meu, discutindo algumas coisas, trazendo algumas informações. Eu acredito hoje que as pessoas elas têm que viver dentro de um equilíbrio, dentro de um balanço, porque o que a mídia tem feito chega a ser muito triste, porque ela gera um medo meio que proposital nas pessoas, um pavor. As pessoas ficam apavoradas, ficam angustiadas. Isso é um extremo. Só que também existem pessoas, os mais novos, até porque, né, foi falado que a chance deles terem algum sintoma é bem menor, e de fato as pessoas mais jovens. Então, aqui, por exemplo, na Inglaterra, alguns meses atrás, 1 ou 2 meses atrás, a polícia teve que parar uma festa, uma rave aqui. Quer dizer, então você vê outro extremo. Você vê pessoas que não estão nem um pouco preocupadas, como se nada tivesse acontecendo, e você tem pessoas extremamente amedrontadas, acuadas, né? Você tem dois extremos. Eu acho que a questão é as pessoas encontrarem o balanço, o equilíbrio. Elas não podem viver com medo, elas têm que viver conscientes, né? Tem que respeitar o distanciamento social, a higiene, tem que usar a máscara. Isso é viver de forma consciente. Você não pode viver debaixo do medo e também não pode viver como se nada tivesse acontecendo. Eu acho que a questão é o balanço. Não pode negar o fato, né? Exato. Eu tive uma experiência a respeito disso e eu vi como que as pessoas mudam, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas existem estudos que apontam que logo após pandemias, catástrofes, guerras, o número de pessoas com transtornos aumenta assim muito. E o impacto da Covid-19, ele foi tão intenso e tão globalizado que nós de repente nos vimos, doutor, obrigados a modificar o nosso comportamento, trazer Sim, para o nosso repertório um comportamento que a gente não tinha antes. Por exemplo, sim, usar o álcool em gel, usar sim. máscara, né? O distanciamento, não poder abraçar, não poder expressar essa afetividade, que a afetividade ela é vital para Sim, nós. Né? Aqui em casa, quando chego da rua, tem que tirar toda a roupa, tem que deixar o sapato lá fora, né? A é, Marta faz, a gente tem todo um ritual. Então nós fomos trazendo para o nosso comportamento novos rituais. sim, Isso
Isso é sofrimento, porque não é um ritual legal. Ah, eu não estou fazendo isso porque me dá prazer. Eu estou fazendo isso porque se eu não fizer, eu vou adoecer. Então não é Sim. um comportamento legal. E quando a gente tem um impacto muito intenso e repentino nessa questão aí da Covid, esse comportamento que a gente é forçado a mudar acaba acelerando o nosso processo de adoecimento, né? Entendi. Por exemplo, como que uma criança vai entender que ela não pode abraçar o avô, não pode abraçar o tio, que ela não pode ir na casa do amiguinho, que ela não pode ir mais para a escola? Se ela não dimensiona, se ela não simboliza toda essa questão e esses adoecimentos. E para nós também é uma questão de sofrimento não poder abraçar. Os meus netos ficaram sem vir aqui, sei lá, mais de 90 dias, né? A gente Sim. sente muita falta. Então, tudo isso, essas somatizações acabam contribuindo para o aumento das doenças, né? Então, nós precisamos nos cuidar. Você falou uma coisa muito legal aí que eu achei, buscar o nosso equilíbrio, né? Viver dentro do nosso equilíbrio, não ficar tão focado nessa questão da doença, procurar aprender coisas novas para não ficar com esses sintomas e transtornos de ansiedade e atravessar essa fase aqui de uma forma mais tranquila. Então, todos esses impactos trouxeram muitos transtornos. Agora, você que é doutor, o que seria do mundo sem vacina? Puxa, as pessoas seriam imunizadas na raça, né? No dia a dia sendo contaminadas, infelizmente. A questão do coronavírus, do novo coronavírus, se você for analisar, vamos supor, comparar com o Ebola, né? A letalidade do Ebola é muito, muito maior do que a do coronavírus. É porque se você pega qual a porcentagem de mortes causadas pelo coronavírus? É cerca de 5%, acho que 4%, se eu não estiver enganado. Quer dizer, comparado com outros tipos de vírus, não, a letalidade não é muito grande comparado a outros vírus, mas a gente está falando de vidas, né? 4% em cima de milhões de pessoas chega a um número muito grande também. E por isso que as pessoas elas devem viver de uma forma conscientes, né? Sendo cuidadosas, mas não com aquela paranoia, né? Com aquele medo e tudo mais, porque senão você não, você como você mesmo mencionou, pastor Márcio, as pessoas adoecem, né, mentalmente, emocionalmente, e aí viram, né, uma presa fácil caso o vírus, né, caso elas tenham contato com o vírus, porque aí o sistema imunológico delas também já está debilitado. E aí, agora eu quero trazer um pouco para a tua vida particular, né? Eu não aguento, vou ter que fazer isso. Você, com todo esse conhecimento científico, sabendo todas essas fases, porque a nossa live daqui a pouco encerra, e Uhum, 1 hora é muito pouco para falar disso, né? Não dá para esgotar sim, esse assunto. A gente não tem nem a pretensão de querer esgotar, né? sim. Mas com tudo isso na cabeça, pensando tudo isso e tal, é difícil para você saber que você está vivendo num mundo que tem todos esses perigos e conhecendo mais profunda a letalidade, as dificuldades de se fazer um remédio, uma cura. Como que é isso para você pessoalmente? Puxa, para ser sincero, eu assim, eu agradeço a Deus porque, como eu disse, a gente, na ciência, a gente tem esse procedimento, esse processo que ele não muda, né? As fases não mudam, teoricamente elas não podem ser puladas, elas podem ser aceleradas por conta do dinheiro, por conta de várias equipes sendo envolvidas no mesmo objetivo. Só que, na minha cabeça, eu, eu creio que eu cheguei num ponto de equilíbrio, num balanço em que eu até comentei com uma colega minha esses dias, ela falou assim, você não tem medo de pegar o coronavírus? Eu falei, não, eu não posso viver com medo, eu não tenho medo. Eu tenho minhas precauções, eu faço aquilo que eu posso, eu vou, né, mantenho o distanciamento das pessoas, já voltei a trabalhar, né, estou no laboratório, né, uma semana sim, uma semana não, uso álcool gel, né, tem todo um procedimento que eu acabo seguindo
Mas não, eu não fico nessa paranoia, para ser sincero. Eu não fico com medo, porque acho que se eu ficar com medo, né, e paranoico, eu acabo adoecendo também, mentalmente, emocionalmente. Então, assim, eu não, graças a Deus, a gente aqui não tem tido medo. A gente, né, como as demais pessoas, a gente tem essa expectativa, essa esperança de que a vacina seja algo real, né, o quanto antes. Tem 12 meses, 18 meses, né, que já seria algo, né, brilhante. Hum, mas né, não é certeza que isso vai acontecer. Mas a gente vive de uma forma equilibrada, na expectativa, mas não se frustrando, não com medo, mas cautelosos. Bem equilibrado, graças a Deus. E a sua quarentena aí, como que foi a sua quarentena? Ficar em casa? Você fez trabalhava em casa? Como que foi a sua quarentena aí? Sim, quando, quando a gente foi obrigado a sair do prédio, né, fecharam o prédio, tudo, a gente começou a quarentena e ficamos aí 3 meses e meio trabalhando só de casa, né, do computador. Então eu fui impedido de trabalhar, de desenvolver a minha pesquisa no laboratório, né? Então eu desenvolvi a minha pesquisa aqui, planejando, estudando, lendo, tendo reuniões. Foi estressante. Acho que foi um pouco mais estressante do que estar no laboratório, porque o trabalho do pesquisador ele é dividido basicamente em duas partes. Uma parte é experimental, uma parte é teórica. E a gente foi forçado a ficar só na parte teórica, lendo, estudando, e reuniões, e muita coisa assim, de computador só. E isso gerou um estresse muito grande para mim também. E foi difícil, às vezes, separar o tempo, porque o computador está aqui, na mesma mesa onde eu tomo café, onde eu almoço, onde eu janto. Então virou meio que uma bagunça. Foi difícil, separar o tempo. Às vezes eu me pegava trabalhando mais do que eu deveria, simplesmente pelo fato do computador estar aqui perto de mim. Né? Eu checava o e-mail, fazia isso, fazia aquilo. Então foi mais intenso. E não foi tão bom, mas assim, não tive problema nenhum, mas eu senti que foi mais intenso, foi mais estressante do que ter o meu tempo dividido entre laboratório e a parte teórica, o computador. As pessoas, nós estamos, aquilo que nós estávamos falando também, né? Além do vírus, além das expectativas, além da vacina, essa questão de ter que lidar com o vírus, né? Ficar em casa e trabalhar, fazer o home office, né? Que muita gente precisou fazer, né? E nós estamos quase terminando, doutor. Não tem muito tempo, mas, assim, a nossa cidade aqui, Ribeirão Preto, nós passamos por uns momentos muito difíceis, né? Porque a gente acontecendo, estava acontecendo um surto de suicídio, né? Infelizmente, Poxa, num shopping importante aqui da cidade, estava tendo um surto de suicídio, os jovens estavam suicidando ali e já era um momento de muita dor, de muito sofrimento, porque as famílias têm que lidar com essa situação da morte, isso é muito triste, né? sim. E no meio desse surto de suicídio, surgiu a questão do corona. Então Hum, foram momentos muito difíceis. Nós estamos com mais de 100 dias, né, em quarentena aqui na cidade. Estou falando da nossa realidade aqui. E, assim, além de tudo isso, né, a gente está falando de vacina aqui, porque quando fala de vacina, fala de esperança. E quando sim. falo de esperança, eu penso nessas pessoas enlutadas, né? Aquela família que perdeu alguém e nem pôde fazer o enterro, entende? Não pôde É muito chamar aí triste. um ministro para orar. Então, assim, a gente viveu um momento de muita angústia, de muita tristeza. Eu vi famílias chorando porque perdeu pessoas importantes. Então, toda essa dor, né, tudo isso, né, e o nosso desejo de coração é que venha logo essa vacina, sabe, para as pessoas voltar a viver.
muita coisa aconteceu. Tem uma pessoa que a gente conhece, empresária, que trabalha no ramo de festas. Ela disse que tantos anos trabalhando com isso, doutor, e chega no momento em que as pessoas ligavam assim, desmarcando, sabe? Encerrando o contrato, desmarcando a festa, porque não pode ter aglomeração, não podia fazer muita coisa, muita festa. Sim, Então, a dor e o sofrimento, né, do corona, a dor e o sofrimento que a gente vivenciou aqui na cidade, de lutos de jovens, né, jovens que nem viveram ainda, tirando suas próprias vidas, né? Mas o nosso desejo é gerar esperança, e essa live é para isso, né? Conversar com sim, uma pessoa que conhece e que pode falar um pouco para a gente e também trazer um pouco de esperança para a gente. Em termos sim, de ciência, em termos de ciência, porque a gente não vai lidar só com esse vírus, vão surgir outros, né? Vão surgir exato. outros. Tem a questão da mutação, amanhã pode surgir um outro vírus, a gente não sabe que tipo de vírus a gente vai enfrentar, mas em termos de ciência, o que que você pode falar assim, de trazer alguma forma, alguma esperança para a gente? Bom, as pessoas elas podem sim confiar no trabalho que os pesquisadores estão fazendo, porque é um trabalho sério, é um trabalho genuíno, é algo, como eu disse, envolve tanto a indústria farmacêutica quanto os profissionais, os pesquisadores que estão em universidades. E as pessoas têm trabalhado de forma realmente coerente, séria. E como eu disse, apesar do processo ser longo, ultimamente, especialmente na questão do coronavírus, o tempo tem encurtado porque o número de pessoas envolvidas pesquisando é muito maior e a quantidade de dinheiro é astronômica. Então, isso gera uma certa esperança, isso tem que gerar esperança no coração das pessoas, mas também é importante que elas saibam que se alguns caminhos, algumas etapas forem eliminadas, aí a população corre risco. Então, às vezes as pessoas pensam assim, mas por que vai demorar? Por que não é agora? Né? Então, tem o lado positivo de você esperar 6 meses a mais ou um ano a mais, é melhor do que você encurtar, né, etapas e depois lá na frente você fala, puxa, não deu certo. Né? E a população corre risco, porque algumas etapas foram eliminadas durante esse processo. Né? Então, a ciência, os pesquisadores, eles estão cientes de que quando se fala em vacina, quando se fala em medicamento, segurança e eficácia são as duas coisas que devem andar juntas e elas têm que ser cientificamente comprovadas. Ó, esse medicamento ou essa vacina, ela é segura e ela é eficaz. Ela faz aquilo que deve ser feito, aquilo que foi proposto. Né? Isso é importante. Ótimo. Em termos de Brasil, a gente vai bem, né? Porque nós temos aqui o Instituto Butantan, que é referência mundial, né? E foi o Butantan que criou, que conseguiu produzir a vacina contra o influenza. Uhum. Então, a gente está bem aqui, né? Em termos de pesquisa, o Brasil tem avançado. Como que você vê o nosso país em termos de pesquisa e avanço, assim, pensando no Butantan, mas também tem outros laboratórios que trabalham em cima disso. Sim, tem o Butantan ele tem uma parceria com acho que é Sinovac, né, que é chinesa, a parceria para a vacina do corona. Tem um outro grupo na Faculdade de Medicina da USP, São Paulo também, está em parceria com grupos internacionais. Tem a Fiocruz, se eu não me engano, também, né? É, tem alguns grupos, uns dois, três grupos que estão envolvidos com universidades e grupos de pesquisas internacionais que estão avançando também na questão da vacina. Só que, da mesma forma que isso, digamos assim, é mais nacional, o governo ele também teve o cuidado, por exemplo, a vacina, talvez a que o pessoal mais entende, que está avançada, mesmo lá na terceira fase, que é a vacina de Oxford, aqui da Inglaterra, com a grande empresa farmacêutica AstraZeneca. Né? O ministro da Saúde na época era. Eu esqueci o nome dele, depois do Mandetta, era o. Eu esqueci o nome dele agora.
ele fez um acordo com o governo britânico de comprar milhões de doses. Então, isso é uma direção que muitos países estão tomando. Por exemplo, a Suécia, essa semana, fechou com a Pfizer, porque a Pfizer também colocou uma vacina na terceira fase já. Então, os governos de país, eles estão se adiantando e já comprando daquelas empresas, né, daqueles grupos de pesquisa que têm as vacinas praticamente no último estágio, eles estão tentando garantir as doses, né? E isso o Brasil fez, né, com a vacina aqui de Oxford e com a AstraZeneca, mas também tem o Instituto Butantan, tem a USP de São Paulo, a Faculdade de Medicina, tem um grupo em Minas Gerais também. Aí o pessoal tá realmente num nível bem elevado no Brasil em relação à vacina. Que bom, né? A gente fica tranquilo, né? Saber que pelo menos o Brasil, que historicamente, né, tem um respeito muito grande das nações, porque muitas curas, muitas vacinas foram descobertas no Brasil, inclusive Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto Uhum. já tem um histórico também, né? De Sim, ser um polo, né? Que trabalha com essas pesquisas, né? sim. Se eu não estiver enganado, o grupo de Minas Gerais e o grupo da USP de São Paulo, eles estão com vacinas na fase pré-clínica. O Butantan, junto com a Sinovac, ou Sinvac, que é a chinesa, já vocês sabem que já está na fase clínica, né? Está sendo testada aí no Brasil, inclusive. Acho que, se não me engano, está na fase 3 também. E além desse cenário nacional, o governo brasileiro também já comprou algumas milhões de doses da vacina, se for aprovada, né, aqui do Reino Unido. Então, existe uma esperança, sim. Vamos torcer para que tudo dê certo e vamos continuar com essa expectativa, né, com esse anseio para que logo a gente tenha uma vacina. Maravilha! Espero que a nossa conversa tenha contribuído para ajudar, né, as pessoas que participaram aqui. Eu quero, Sim, assim, de coração, agradecer a todos vocês que entraram, que participaram com a gente. Foi muito precioso a sua presença, preciosa, né, a sua presença aqui. Quero agradecer de coração mesmo o Dr. Peterson, que também é pastor aqui da IMUB, mas que está trabalhando na Inglaterra atualmente. Agradecer de coração, muito obrigado, Dr. Peterson. Já é por volta de 1 hora da manhã aí, né? sim, sim. Eu creio que você quer dormir também, quer descansar. Mas muito obrigado. A gente vai fazer outras lives, trazer outros temas importantes e vamos acreditar, crer em Deus, né? Exercer a nossa fé, que praga nenhuma vai chegar à nossa tenda. Exercer aquilo que nós temos de maior, de melhor, que é a nossa fé. E crer também na ciência, né? Que a ciência é um braço, é uma Sim. ferramenta, né, usada por Deus para nos abençoar. E, doutor, dá as suas palavras aí finais, agradeça, faça o que você quiser. Bom, eu gostaria realmente de agradecer ao Pastor Márcio pelo convite, né? A ideia dessa live começou de uma discussão que a gente teve, né? De uma conversa que a gente teve bem breve durante uma ligação de WhatsApp. E eu quero agradecer a oportunidade de compartilhar, né? Aquilo que a gente vem estudando aqui, aquilo um pouco que a gente sabe. E também agradecer a Deus, né? Pela oportunidade de estarmos bem, né? De termos essa segurança, né? Apesar de sermos cautelosos, né? Com toda essa situação, mas a gente vive dentro de um equilíbrio, dentro de um balanço do cuidado de Deus, faz com que a nossa mente seja sempre saudável, sã, né? Para que a gente consiga trabalhar, estudar e continuar também cuidando das pessoas que estão à nossa volta, porque isso é importante, né? E eu quero agradecer a todos que participaram e ao convite também, Pastor Márcio. Muito obrigado. Tá bom. Então nós vamos encerrando por aqui, doutor. E aí, quem sabe a Sim, gente um dia faz uma outra. Tá bom? sim, se Deus Deus quiser. Um abençoe a abraço. todos. Fiquem com Deus. Eu espero que a gente tenha contribuído para alguma coisa legal. Vamos encerrar então, pessoal. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Eu vou gravar esse vídeo depois, se vocês quiserem assistir de novo,
a gente pode postar também. Deus abençoe. Tchau. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.